Palavra oportuna. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, tempestades surgem a todo instante na natureza criada por Deus. Vemos, sentimos, somos impactados por ela. Nesse texto que lemos, há o episódio que Jesus atravessava o mar da Galileia e estava nesse grande lago. Ele fica a uns 200 metros abaixo do nível do mar, naquela chamada Grande Depressão ali do Oriente Médio. Certamente tiveram uma experiência incomum. Estavam passando por um lago que tem 19 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros aproximadamente de largura. Mas ao sul tem algo rochoso, um vale, e corre um vento que empola aquelas águas vez por outra. E aconteceu de aquele mar ficar empolado, agitado, e Jesus dormia tranquilamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a fala de Jesus antes de entrar no barco, quando ele diz no versículo 35: Passemos para outra margem. E de fato Jesus tinha a clara noção de que passaria para outra margem. E essa era a palavra. Nas tempestades da vida, sempre vamos passar para outra margem. E Jesus demonstra isso claramente aos seus discípulos naquele dia, com essa fala: passemos para outra margem. Para passar para outra margem, nós temos que crer na palavra de Jesus. É Ele quem disse que vamos passar para outra margem. Não estamos firmados em nós mesmos, nem nas nossas palavras, nem na nossa técnica ou coisas pessoais que carregamos, mas é Jesus que declara: passemos a outra margem. Não podemos confiar em nós mesmos. Também precisamos crer na presença de Jesus conosco. Jesus estava no barco, presente com seus discípulos. O mar se empolou, mas Jesus estava no barco. E isso bastava. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Quando estamos nos mares da nossa vida, da nossa existência, quando o mar se empola, quando os acontecimentos nos tentam empurrar para baixo, nos afundar, saibamos, Jesus está conosco. Também vemos o que Jesus coloca claramente para os seus discípulos, através desse texto, de que nós podemos sim confiar no seu poder. Sim, queridos, podemos confiar no poder de Jesus. Ele tem poder, sim, já demonstrado claramente nos evangelhos. Ele demonstrou poder para perdoar pecados. Ele demonstrou poder sobre o sábado, os dias da semana, no dia do seu povo, na vida do seu povo. Ele também colocou a sua autoridade para ensinar. Também enfatizou e colocou a sua autoridade sobre o mundo espiritual do mal. Sim, Jesus nos dá a clara mostra de que tem todo o poder e de que nós podemos confiar nele. Ele mesmo colocou-se diante da natureza e a submeteu ao seu domínio, mostrando que ele tem poder. Quando transformou água em vinho, quando fez esse milagre aqui agora, demonstrado nessa passagem, mas também quando operou o milagre dos pães e dos peixes. Sim, Jesus tem todo o poder. Nesta tarde, querido, quero deixar essa palavra com você, para que você possa ver que por mais que esteja situação difícil na sua vida, o mar esteja empolado, haja grandes dificuldades,
saiba que Jesus disse: passemos para a outra margem. Teremos que enfrentar situações difíceis no percurso, com certeza. Mas devemos crer que Jesus está conosco no barco. A sua presença nos basta. Devemos também, claramente colocado por Ele, que apesar das grandes dificuldades, dos grandes embates, das grandes lutas, das nossas necessidades, Ele tem todo o poder para resolver cada uma delas. Nesta palavra de hoje, deixo para você esta experiência da palavra de Deus. E coloco que ainda que o mundo nos aflija, ainda que as situações fiquem difíceis, o Senhor está conosco. Confie nele. Confie no Senhor. Ele é o Deus que tudo pode, que tudo faz, e faz como lhe agrada. O Senhor disse: passemos para outra margem. Não sei a sua situação. Pode ser que você esteja passando por um vale, por uma situação difícil, de turbulência, de situação de mar revolto. Mas passemos para outra margem. A palavra de Jesus é clara nesse sentido. A sua presença é real conosco. E Ele tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder, podemos confiar nele. Ele é o nosso ajudador. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Meu conselho a você nesta hora é que confie no Senhor Jesus. Dê a Ele a sua vida, a sua história pessoal para Ele controlar. Assim como fez com o mar, acalmando, emudecendo o vento, assim também fará com as tribulações da sua história pessoal. Jesus é o Senhor. Jesus é o Supremo Pastor. Que Ele te abençoe nesse momento em que você vive, em que está. Não se aflija. Confie no Senhor. Ele disse: passemos para outra margem. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.